Prezados irmãos, que Deus nosso Pai, de misericórdia e bondade, e Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe a todos. O nosso tema de hoje é caridade, amor em ação. Deus nosso Pai, compreendendo a nossa ignorância, deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da evolução moral e espiritual. E Jesus, o sublime governador do plano terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem sacrifícios, nem adulações, nem pompas, nem vítimas, nem holocaustos, mas sim um coração pleno de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Por esse motivo, o Mestre, embora respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, esmerou-se em ensinar-nos que nossa união com Deus, acima de tudo, se faz através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Para termos uma vida espiritual com plenitude de paz e tranquilidade, precisamos aprender a ajudar o próximo, lembrando sempre que o entendimento fraterno é a chave da nossa felicidade. Se semearmos flores ao redor dos nossos passos, teremos sempre um jardim de meigas afeições, preenchendo de felicidade os nossos corações. O auxílio ao próximo nos abrirá o caminho da nossa integração com a prática do Evangelho do Mestre Jesus, roteiro de redenção para as nossas almas. Quando o Divino Mestre nos recomendou amar ao próximo, não apenas nos ofereceu uma orientação libertadora, mas também nos deu a fórmula misericordiosa, através da qual nos libertaremos do labirinto em que caímos pelos nossos próprios erros multisseculares. Assim, se desejamos paz para os nossos corações, saibamos oferecer o melhor de nós mesmos em favor daqueles irmãos que vão conosco na jornada da vida, conduzindo um fardo maior do que o nosso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes exatamente contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Humildade e caridade, eis o que ele não para de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não para de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Ajudando a diminuir a dor do próximo, aliviamos a nossa própria dor. Se pudermos, ofereçamos um copo d'água a quem tem sede, uma palavra de esperança a quem está triste, um sorriso ao desanimado, um pedaço de pão a quem tem fome, um livro nobre ao desorientado, uma prece ao agonizante, algumas roupinhas ao recém-nascido pobre, um prato de comida àquele que bate à nossa porta, enfraquecido pela fome. Se fizermos a nossa parte,
A misericórdia do Senhor nos propiciará outras fontes de felicidade e de socorro, porque Deus, que nos criou e que nos ama, tem caminhos que nós desconhecemos. Jesus nos ensejou a paz, a bênção da paz, quando nos disse: eu vos dou a minha paz. No Livro dos Espíritos temos a pergunta 886, que é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Esse é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. A caridade nos proíbe de humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica frequentemente. Quanto mais lastimável a posição de um irmão, mais se deve respeitar, antes de aumentar o seu sofrimento pela humilhação. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza e humildade duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazer o menos afortunado aceitá-la, mas o coração não é tocado por ele. Lembremos que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Jesus disse: que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Essas palavras nos ensinam a não embaçar a caridade através do orgulho. Nós precisamos distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. Muitas vezes, ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. Sejamos caridosos, mas não somente dessa caridade que nos leva a tirar do nosso bolso, não somente a esmola que damos friamente àquele que nos ousa pedir, mas vamos ao encontro das misérias ocultas. Sejamos indulgentes para com os defeitos do nosso semelhante. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, vamos antes instruí-los, moralizá-los. Caridade é palavra sublime que resume todas as virtudes. É na caridade que devemos procurar a paz do coração, contentamento da alma, os remédios contra as aflições da vida. A caridade é âncora eterna da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. A caridade é a rota principal que conduz a Deus. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não se ofende nem desdenha pessoa alguma e é tolerante. Tudo o que fizermos pelos nossos irmãos
será gravado no livro fluídico, cujas páginas luminosas, onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Esses créditos nos serão regiamente pagos nas existências futuras. Nada fica perdido ou esquecido. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina. Ela irradia sobre os mundos, reanima as almas como um olhar, como um sorriso do eterno. A caridade reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com o amor, pois ela é sempre doce e benevolente. Relembremos o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ajudemos sempre, e a vida sorrirá para nós em cânticos de felicidade e beleza. Trazendo Jesus em nossos corações, trabalhemos juntos pela tranquilidade do mundo, e a paz será uma constante em nossas vidas. Caridade e humildade, esse é o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, esse é o caminho da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. E para que não haja mais equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, e nem amar ao próximo sem amar a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os nossos deveres se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Nesta máxima estão contidos os nossos destinos, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte viveremos em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. A assistência do Senhor a cada um de nós é permanente e se faz presente sob inúmeras formas. A assistência do Senhor é permanente, mas cada um de nós é livre para aceitar as induções positivas para o bem ou as influências para o caminho oposto. Mas não esqueçamos que a responsabilidade em qualquer das opções é sempre individual e intransferível. Do infinito as trombetas já soam numa vibrante alvorada para acordar os retardatários. A indiferença e a negligência são crimes contra nós próprios. Elas nos transformam em joguetes das forças cegas da natureza. Até que nós decidamos assumir o comando, tomando as rédeas da vida para orientá-la com segurança e conhecimento, estará à mercê do sofrimento e da dor. Nosso Pai Celestial nos oferece a força propulsora. A bússola para orientá-la é o Evangelho de Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Como filhos de Deus, somos herdeiros do seu reino e, por conseguinte, somos imortais. É o próprio Jesus que nos esclarece quando cita o Salmo 81, conforme se lê no Evangelho de João. Eu disse: vós sois deuses,
Sois todos filhos do Altíssimo. E complementa mais adiante: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores que estas. Nós somos deuses, meus queridos irmãos. Todavia, ainda não conseguimos vislumbrar a grandeza dessa revelação do Mestre. Dentro de nós refugia a fagulha de Deus, a nossa consciência, no seu incessante caminhar rumo à perfeição. Disse Jesus: portanto, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Nós nascemos com essa capacidade, esse poder. Por que então ignorá-lo? Para tanto, o Cristo nos mostrou o caminho da verdade e da vida, através do próprio exemplo. Nós só temos que segui-lo. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Sejamos como a candeia que ilumina, queimando o seu próprio óleo, servindo-nos das palavras de Emmanuel, que diz assim: ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. Meus queridos irmãos, vamos nos unir em torno do Cristo, no nosso supremo ideal do bem, e de mãos dadas, resistamos firmemente à tempestade das paixões humanas, que passará fatalmente, como também passará o período de transição que ora vivemos. A esse período de transição sobreviverá a época bonançosa do terceiro milênio, com a entronização do Cristo nos corações humanos, e com certeza a essa nova civilização pertencerão todos aqueles que pagaram seu tributo de sacrifício na hora do testemunho em favor de uma humanidade mais feliz. Que Deus nos abençoe a todos.